hoje acho que podemos já arrancar com um convidado muito especial. Vamos já apresentar. Sim. Temos connosco Ivo Canela. Ivo, bem-vindo. Olá, bom dia. Olá. Bem-vindo. Preparado? Sim, preparado. Sim. Hoje. Se calhar vais ser atacado, não sei, agora com esta preparação. Não sei, ele preparado? Ou então é uma corrida? Olha, muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. É mesmo um prazer ter-te cá. E ainda mais para falar de um espetáculo tão especial que chega agora, já está no seu 4º ano. É verdade, 4º e último. Vai ser mesmo o último? Sim, isso é agridoce para ti? Não de todo. É maravilhoso, temos chegado tão longe e agora é fechar a loja. É fechar a loja? Sim. Começaste em 2019 com este monólogo. Todas as coisas maravilhosas. Tiveste ali uma pequena pausa quando foi o confinamento, não foi? Mas não foi muito pouco tempo, não foi? Conseguimos atravessar o confinamento todo, não parámos durante a pandemia. Como é que isso foi possível? Foi possível por causa da flexibilidade do espaço alternativo que é a Time Out, que é a sala de estúdio Time Out, portanto não éramos regidos pelas mesmas regras de um teatro convencional. Mudámos a disposição para obedecer às regras de segurança. Então, aquilo era em arena, passou a ser em passarela e em vez de levarmos 200 pessoas, passámos a levar 100 e as pessoas estavam com máscaras e eu estava a 2 metros de distância. Portanto, conseguimos fazer a pandemia, tive a sorte de fazermos a pandemia inteira. Foi absolutamente extraordinário esse período. Não te deixaste invadir por aquele discurso do medo que... Fizemos parte dele, ou seja, incluímos-lo, porque o medo era transversal e era mútuo, tanto meu como do público, e o que fizemos foi incluímos isso tudo no espetáculo. Então, o espetáculo mudou muito durante esse período, ou mudou um bocado durante esse período. Sei lá, no início, como havia alguma interação com o público, e o público começava o espetáculo com duas garrafinhas de álcool em spray, e começava o espetáculo logo a encher-me de álcool, e aquilo ia desmontando o nosso medo, e ia-nos fazendo rir a todos. E depois o público tinha que usar máscaras, e o espetáculo tem alguma interação com o público, e dos momentos mais tocantes, e que ainda hoje levo comigo assim, ainda nesta versão que fazemos agora, em que eu pedia às pessoas, àqueles que interviam no espetáculo, pedia-lhes, perguntava, dizia-lhes sempre, eu não me vou aproximar mais do que isto, portanto estava a 2-3 metros de distância, e dizia-lhes, se sentias à vontade, podes tirar a máscara. E era absolutamente estonteante ver, durante uns segundos, as pessoas a tomarem essa decisão, que era um ato de coragem ao mesmo tempo. É uma coragem, sim. E ao mesmo tempo era um ato de confiança. E ver essa decisão, acho que 99% das pessoas retiraram a máscara. Talvez uma ou duas pessoas de idade não o fizeram. E era perfeitamente compreensível, não havia aqui julgamento. Mas ver esse momento era altamente comovente, para todos nós. Porque era mesmo isso, era como se nós todos estivéssemos a fazer... Há uma confiança que era demonstrada nesses momentos. Sem dúvida. E até de pertença, que é uma necessidade tão humana, e tendo a temática desta peça... E de alguma loucura também ao mesmo tempo, sabes? Porque nós não dominávamos tudo, não sabíamos tudo sobre o que é que estava a acontecer. Acho que havia ali um ato também de coragem e loucura. Porque estas coisas não palpáveis requerem também um pouco de fé às vezes. E esta coisa de alguém te dizer, olha, não me vou aproximar mais do que 3 metros, e tu dizeres, bom, ok. Acho que era um ato de fé muito, muito bonito. E de libertação, porque vivíamos, lá está, confinamento, e a nossa liberdade de tanta forma limitada. Nessa altura, não é? Estávamos em pleno discurso do medo, não é? Onde toda a informação, a mídia toda, todos os dias nos bombardeava com um discurso terrível, não é? É interessante porque mesmo sabendo que, bom, cientificamente isto não será transmitido, se isto não acontecer... Mas acho que ao mesmo tempo há um lado que é... E havia muitas informações contraditórias, portanto, o difícil ficava a confiar. Mas olha, falaste desse momento, mas o que é que te surpreendeu mais na reação do público a esta peça e ao longo destes 4 anos? Fogo. Acho que no início a disponibilidade e o interesse das pessoas em ouvirem falar sobre suicídio. Quer dizer, eu sabia que a depressão já é mais do que discutida e conversada, agora é completamente quase assumida e quase integrada no universo profissional, no sentido de, ok, está assim, precisamos de ajuda, etc. Ainda não completamente, mas bastante mais. O suicídio surpreendeu-me a disponibilidade e o interesse de ouvir falar sobre esse assunto de uma forma frontal, não necessariamente exclusivamente dramática, mas também
divertida no sentido onde rir para não chorar, quer dizer, o humor tem essa profunda capacidade que é de fazer-nos enfrentar os nossos maiores fantasmas de uma forma catártica. Portanto, surpreende muito essa maturidade do público de se expor a esse tema. E depois comoveu muito durante a pandemia a vontade de 100 pessoas se reunirem numa sala arejada e cumprindo as regras, ao mesmo tempo esse ato de liberdade e de comunhão, essa vontade de estar em conjunto com seres humanos, ou seja, as pessoas não era ir ao cinema, que também é maravilhoso e é um ato de comunhão também, mas era esta coisa de estarmos a ver seres humanos a funcionar e com a possibilidade do erro e da imperfeição. Isso também me comoveu muito. Olha, o texto por si é um texto denso, não é? Tem uma temática densa e depois, num contexto de pandemia, com tudo o que estava a acontecer, tu quando se te colocou a hipótese de continuares em cena com este monólogo durante aquele período, não achaste que as duas coisas podiam dar ali uma química relativamente perigosa para ti? Ou achaste que esse desafio era, de facto, um acrescento? Porque tu tiveste um período de tempo ainda em cena antes da pandemia, não é? Portanto, arrancaste em 2019 e depois, passado alguns meses, estás numa realidade totalmente diferente daquela que começaste quando levaste a peça à cena. Como é que tu relacionaste as duas coisas e que desafio achaste que podias abraçar com aquele texto, naquele contexto de pandemia? Eu acho que a minha hesitação inicial é um bocadinho aquela hesitação nestes momentos onde as coisas, sei lá, eu lembro de estar estava em Nova Iorque quando foi o 11 de setembro e tinha aulas no dia seguinte. E lembro de estarmos em aulas de interpretação, quer dizer, e 30 pessoas, um ou 2 dias, não sei se foi o dia seguinte, mas se calhar foi uma semana depois, se calhar foi 15 dias depois. Mas lembro que começámos a aula a fazer exercícios, o grau de emoção e descontrole era tal que o professor disse: isto hoje não é nada, não vale a pena fazer teatro hoje porque não é mais do que uma explosão emocional sem qualquer controle. O meu medo seria que de repente estivéssemos ali que pudesse ser, como é que eu ia dizer, exploratório, porque estávamos todos num ponto de caramelo tal que qualquer coisa provocava uma onda de emoção. Essa foi a minha hesitação, mas rapidamente foi superada por esta vontade de estarmos juntos e eu abandonei esse medo. Do ponto de vista de performance ou do performer, eu acho que do meu lado, se puder ter a oportunidade de estar a trabalhar no Natal, no Ano Novo, no meio do apocalipse, é para isso que nós servimos, quer dizer, nós providenciamos entretenimento e o entretenimento é para quando as pessoas não têm nada para fazer, portanto, qualquer altura em que as pessoas estejam sem nada para fazer é quando eu aproveitarei sempre todas essas oportunidades. Algo mundial, catastrófico, altamente complexo como foi a pandemia, para mim foi um privilégio poder fazer isso e atravessar esse período a trabalhar em companhia de pessoas. Foi assim, muitos colegas meus não conseguiram fazer isso e para mim eu estive ocupado a trabalhar, não poderia estar mais saudável do que nesses momentos. Os riscos que daí advêm, nós sabíamos mais ou menos o que é que acontecia, o que é que não acontecia, portanto eram riscos relativamente calculados e eu tive Covid 3 vezes, portanto no meio daquilo tudo alguma coisa é ter apanhado e ainda cá estamos para sobreviver, para contar a história. Para contextualizar, estamos a falar de Todas as Coisas Maravilhosas, um texto do Duncan Macmillan. Quando pela primeira vez tomaste contacto com este texto, quais foram os sentimentos que conseguiste absorver daquilo que estava ali exposto como material para tu humanizares e levares à cena? Se calhar, Ivo, peço-te só, Sim. por acaso haja Claro, alguém que ainda não conhece, claro. exatamente. Aquilo é a história de um miúdo que escreve uma lista de coisas maravilhosas, miúdo de 7 anos, que escreve uma lista de coisas maravilhosas para tentar convencer a mãe de que há razões para viver a seguir à sua primeira tentativa de suicídio. Portanto, é um texto que fala sobre suicídio, sobre depressão mental, mas também sobre estratégias de sobrevivência, mas também sobre a importância da música ao longo dos anos como uma estratégia de sobrevivência profunda, como um ato de comunicação, quando nós na adolescência
subsistência, ainda não temos a capacidade de dizer eu sou assim, eu sou assado, e é a música e as tribos que associadas à música nos definem quem somos. Pronto. E em última análise, a proposta do texto é que o ato de gratidão e o treino pelo deslumbramento por aquilo que nos rodeia, o hashtag gratidão, é um ato de sobrevivência e muito útil para vivermos o dia-a-dia, mas também, e é isso que é o que torna o texto interessante, não há cá saídas milagrosas de ai meu Deus, que maravilha que é a minha dia porque hoje está um dia de sol, quando somos atingidos pela depressão, e a depressão diagnosticada, e a depressão como clínica, e aí não há cá listas de coisas maravilhosas que nos safem, e é preciso ajuda, e terá que ser ajuda profissional. Pronto, e que o ato de maior coragem é pedir ajuda em vez de fazer de conta que somos muito fortes e não pedir ajuda. Pronto, esta é a proposta do texto. E a pergunta era, desculpa, quando vi a primeira vez o material. O texto. O texto tem uma característica que é alguma interação do público, trabalha com arquétipos, a primeira namorada, o pai, o primeiro animal de estimação, o casamento, coisas que nós todos, de alguma forma, acabamos sempre por viver. A primeira professora que nos marcou muito, esse tipo de pessoas que ao longo da nossa vida nós todos nos cruzamos, mais ou menos. Para a minha primeira leitura do texto, aquilo emocionou-me muito, mas eu sou um bocado piroso. E então tive que verificar com amigos meus mais cerebrais e frios, isso não é frios, cerebrais, e se calhar com uma experiência teatral maior do que a minha, para perguntar se isto sou só eu, ou isto é mesmo. Não, e a resposta foi sempre, isto é muito forte, isto é uma pequena relojoaria teatral de uma enorme precisão e que parece que é uma coisinha muito simples, e é esse o desafio ao trabalhar aquele material. Aquilo tem que parecer muito simples, muito tocato lá, estou só a contar uma história de nada, e depois o resto do material faz o que é suposto fazer. Deixar que o processo aconteça em cada um dos membros do público. Sim. Aliás, atenção que esta peça já tinha tido um sucesso tremendo no Festival Fringe. Sim, onde estreou. Exatamente. Estavas aí, achei muito engraçado quando estava a ler sobre a peça, porque há uma cientista que eu não sei se tu já ouviste falar, que é a Brené Brown, e ela estuda muito sobre a vulnerabilidade. É um dos focos do estudo dela. E ela diz que a vulnerabilidade é a melhor medida da coragem, que é o berço da inovação, criatividade e mudança. E eu acho que esta peça mexe com a tua vulnerabilidade enquanto artista, até pela própria disposição da sala e a forma como vais interagir com o público, mas também com a vulnerabilidade do público. E eu queria perguntar-te o que é que mudou para ti com esta peça? Nós fizemos 250 espetáculos, pai. Nunca na vida pensaria em fazer tantos espetáculos do mesmo espetáculo. Disse sempre que não, nunca, jamais. Isto é tudo um território desconhecido para mim no sentido da longevidade. Descobri realmente, tive que trabalhar níveis de vulnerabilidade que requerem uma coisa incrível, que é, eu não posso pensar um segundo, o espetáculo é um falso monólogo, tem uma relação direta visual com o público. É uma arena, que é o sentido, que é o ato teatral mais democrático de todos. Eu não tenho um palco, estou à altura das pessoas. Não há nada que me proteja ou que me defenda, mas também não há nada que vos proteja ou que vos defenda. Estamos todos no mesmo barco. Não é que dizer outro, não é todos no mesmo. Estamos na mesma tempestade. Estamos todos em sítios diferentes do barco, mas aquilo é um ato de união muito grande. E eu tive que fazer ao longo destes 4 anos uma coisa que e que tem muito a ver com a insegurança do ator, que é, eu não posso medir por um segundo se vocês estão a gostar ou se não estão a gostar, se estão comigo ou não estão comigo. Eu tenho que confiar que estamos ali e não posso querer nada. É uma coisa incrível. Mas isso aprendi durante a pandemia, que foi quando de repente o público começou todo a ter máscaras e eu deixei de ver as bocas das pessoas, eu só via olhos, fogo. Sentiste falta das expressões, dos sorrisos, da tensão em determinados momentos. Os primeiros espetáculos foram incrivelmente duros e foi aí que eu tive que fazer uma espécie de ato de fé de, ok, eu vou ter que confiar que por trás destas máscaras vocês estão cá comigo, um bocadinho medir os corpos inclinados como interesse e não como tédio, e seguir em frente. Portanto, mudou uma coisa qualquer, não sei se mudou, mas pelo menos durante este processo liguei um botão que nunca tinha ligado, que é, olha, não vou medir, não vou pedir que gostem de mim e não vou perguntar se gostam. Vou confiar que o material faz isso e que estamos todos aqui a fazer esta viagem juntos.
Lá está. É uma libertação de um condicionante, mas que depois revela enorme coragem. Há aqui também, se calhar, um contexto antes e pós-pandemia. A reação que tu tinhas do público antes da pandemia e depois, obviamente, esse período da pandemia e depois da pandemia, que eu acho que esta questão da saúde mental, esta questão do suicídio, do sofrimento, foi uma questão que eu acho que pós-pandemia cresceu exponencialmente entre nós. Deixámos de conseguir esconder tão bem. Ou seja, aumentou a impossibilidade de esconder esse desespero. Até porque nos vimos confrontados connosco próprios, no momento em que ficamos isolados. Passares um mês, já não me lembro, mas passar 15 dias, um mês, fechados em casa e de repente ou ficares fechado sozinho, ou ficar fechado acompanhado, ou entenderes literalmente com muito poucos estímulos exteriores, ou disfarces exteriores, no sentido de não tens as tuas rotinas, não tens a obrigatoriedade de levantar de manhã, tomar banho, pentear o cabelo para trás e ir para a rua, está tudo bem. Pôr a máscara. Pôr um bocado a máscara, de construir a máscara que também é necessária de alguma forma, mas que a da altura nós já a utilizamos para lá do que é necessário, já é automático, e a da altura deixamos de ser, somos mais a máscara do que o resto. Esse confronto que nós todos fomos, e depois tem pontos de fuga humanos, no sentido em que nós às vezes estamos em baixo e ligamos, como é que estás, companheiro, tudo bem? Ali ligavas para o outro e o outro estava, pai, tu tramado, tu maluco? Vamos fazer uma reunião Zoom e beber um copo no Zoom? Estava tudo igualmente aflito nesse sentido. Tu achas que nós humanos, enquanto confrontados com uma realidade como foi a pandemia, onde de facto fomos atropelados pelo medo, reagimos a isso e conseguimos deitar fora questões como a fragilidade emocional, aquilo que é a saúde mental, nós conseguimos abrir-nos mais aos outros relativamente a isso? Ou não, ou exatamente o contrário. Acho que depende muito de como é que cada um reagiu e como é que cada um reage e quais é que são as ferramentas que cada um tem e onde é que está inserido, em que universo é que está inserido, no universo social. Não tenho uma resposta clara para isso. Mas, por exemplo, na tua análise ao público, sim, o público que tu olhavas olhos nos olhos pré-pandemia e o público que passaste a olhar pós-pandemia, sentes diferença nestes dois? Ou seja, quando tu estás a entregar o teu texto, e tu vais vendo a evolução da tua plateia ao longo do texto e a maneira como eles olham para ti, tu sentes de alguma forma que hoje eles eventualmente podem se rever em algumas coisas do teu texto mais e de forma mais aberta e transparente do que aquilo que era antes da pandemia? Provavelmente não. Não? No sentido em que, não sei, quer dizer, eu não consigo fazer análises de público. Sim, mas às vezes pelo olhar, não é? É sempre subjetivo, porque é o meu olhar. Tu há bocado falaste aí que as pessoas curvavam-se e se calhar isso pode ser um sinal de interesse, de imersão no texto, não é? Sinto que as máscaras permitiram uma coisa, foi o período pandémico e as suas máscaras permitiram aquela ideia de que é dar a um homem uma máscara, ele disse a verdade. Portanto, o facto de estarmos um pouco mais escondidos permitia um maior contacto emocional, porque havia menos vergonha, estamos mascarados, ninguém me sabe quem eu sou, posso me emocionar e tenho mais facilidade a isso. Por outro lado, pós-pandemia, a nossa grande força e fragilidade como seres humanos é esta capacidade de seguirmos em frente e esquecer. Adaptabilidade. Pronto, portanto... Quem pode, quem consegue. Quem consegue, mas nós temos nossa memória é curta, e isso é uma força e uma fragilidade. Não é? Por um lado, não podemos estar agarrados a tudo o tempo todo e temos que seguir em frente. Por outro lado, fica pouco, ou não sei bem o que é que fica, do ponto de vista de memória e aprendizagem. Porque somos muito ratinho na rodinha, não é? Largámos a rodinha durante uns tempos, mas mal a rodinha está pronta outra vez, mal passa. Somos assoberbados pela rodinha. Já estamos na rodinha e de repente a pano de quê? Pois foi, como é que isso foi? O que é que a gente fez? Já não me lembro bem. E se calhar há uma estratégia de sobrevivência. Tem que ser. Agora, não sei do ponto de vista criativo e de coisa a acontecer, estava a ler ainda agora o argumento da Barbie, a realizadora, a falar que isto é uma consequência da pandemia. O que eu acho é que há
vão ficar muitas coisas físicas, muitos projetos físicos ou muitas criações que vão ter uma memória direta disso, mais do que se calhar em nós próprios. Ela diz uma coisa muito interessante sobre o filme, que queria que fosse uma coisa anárquica, queria que ele fosse um grande... porque estávamos fechados em casa e a gente não sabia o que ia acontecer, então olha, marimbei, siga. E este ato, de repente, um ato criativo com uma consequência anárquica, porque não há ninguém que me trave aqui em casa, não tenho ninguém a dizer-me como é que faz. Isso é muito interessante. Do ponto de vista de ficará sempre uma memória no corpo, ficará sempre, mas diluir-se-á. Portanto, não sei se aprenderemos alguma coisa consequente. Isso acontece com a história, mas lá está, a arte cristaliza determinados momentos e eventos. Bem, eu acho que com esta conversa vocês já perceberam que é uma peça a não perder. Arranca dia 20 em Bragança, 20 de julho, depois continua e vai passar por Luanda, Porto, Açores, Madeira, Mirandela e Covilhã. E também por Lisboa, claro, a partir de, penso que dia 25 estávamos à conversa. Vai estar 25 e 27 de julho na Time Out e depois, entre as datas de 1 e 25 de agosto, vão ter várias datas, julgo que é vamos estar sempre terça à quinta, às exatamente. 7h30 da tarde, os bilhetes estão à venda na Ticketline, ainda há bilhetes na Ticketline para agosto. E eu tenho que perguntar o que é que estaria na tua lista de coisas maravilhosas? Sabes que esta coisa de um gajo de repente acordar de manhã e ponto... Passamos a saber estar gratos. É fascinante. Sim, sim. O acordar de manhã, ponto. É algo que, por muito... Aquele primeiro... Somos nós, não é? Ali. Uau, ainda cá estou. Ok. Exato. E digo-te que as manhãs nunca são fáceis e as manhãs cinzentas são mais difíceis. Recomendo vivamente óculos amarelos para animar as manhãs cinzentas. Verdade. Mas, eu sou estranha, ponto, eu gosto. acordar de manhã é assim tipo um uau, ainda cá estou. Eu acho que é a perspectiva. Não é? É a perspectiva de olhar para qualquer manhã e saber estar grato. E mesmo quando E aquilo... se calhar é dos poucos momentos do dia que consegues ser tu mesmo durante ali alguns minutos, não é? Tipo, acordar é... E aí é importante o telemóvel estar longe. E aí é importante o telemóvel estar longe porque realmente a coisa de... isto do alarme... Eu agora mudei, tirei o alarme do meu telemóvel, passei o alarme aqueles antigos, porque isto é um abismo que temos ali à beira da cama e imediatamente essa manhã já estás num sítio qualquer em que não é saudável estar. Sem dúvida. Bem, falavas da Barbie. Yes. Eu sei que estás entusiasmada aí com alguns filmes Barbie, nos próximos tempos. Nós aqui nas manhãs da Maggie falamos exatamente eu adoro de a cultura Maggie, pop. adoro a Maggie Rabbit. Margot Robbie. Adoro também. Adoro o Ryan Gosling, adoro a realizadora, acho Greta, super interessante e com um ponto de vista muito forte, muito interessante, acho que tem imensas pernas para andar, adoro os atores e adoro a desconstrução deste universo, acho que é muito forte como ícone cultural, estou muito curioso para o que aí vem. Eu acho que há uma ideia um bocadinho, se calhar, errada daquilo que realmente o filme Barbie vai significar. Porque acho que muitas pessoas estão à espera de um filme Barbie, silly movie de verão e acho que aquilo não vai... Acho que é muito mais do que isso. Acho que não. Acho que é muito Será mais que do eu que acho que já há essa percepção? Há para pessoas que conhecem o trabalho da realizadora, que conhecem o contexto em que o filme foi escrito e realizado, não tanto no tema Barbie, não é? E os atores são muito bons. E o contraste é mesmo, é aquele lado visual super pipoca, rosa choque, mas depois a mensagem que vai estar por trás. Nós durante anos, a minha irmã tinha... Desculpa interromper. Sim, não foste. A minha irmã tinha as Barbies em casa e eu lembro de ser miúdo e olhar para as Barbies e lembro sempre daquela coisa, as Barbies conseguirem fazer o joelho torto para a frente, que elas dobravam sempre, traco mais um bocadinho, aquilo fascinava-me anatomicamente e depois o facto de nem a Barbie nem o Ken terem genitais. Aquilo fascinava-me. E como criança, tu estás a descobrir o teu corpo, estás a olhar para uma representação de um ser humano em que aquilo não existe, mãe, mas porquê é que... Não... E de repente, 40 anos depois, estás a viver um filme onde isso lá está presente com o Ryan Gosling a dizer hoje vou dormir à tua casa, para fazer o quê? Yeah. Não sei. Exato. É muito interessante porque estamos a brincar e a desconstruir e a pensar porque é que aquilo não tem aquilo. O que é que isso significa sobre nós próprios como sociedade?
O que é que estamos a transmitir? Não estou a dizer que seja certo ou seja errado, não sei. Mas eu, como criança, pergunto-me, mas então não tem porquê. Está aqui qualquer coisa. Mas, por outro lado, a ideia também da Barbie, de repente as Barbies todas serem altamente modernas e pilotarem aviões e uma sociedade onde nada disso era possível. E onde o Ken só é o Ken, não é? Essa desconstrução não é Só do existe universo porque Barbie. existe A Barbie. desconstrução é de uma... Exatamente, uma versão de poder tão interessante. Exatamente. É de uma Eu acho que essa visão visão é da muito interessante. sociedade, Claro, não é? claro. Portanto, também estou curiosa. Mas tinhas mais alguns. É o Oppenheimer. O Oppenheimer. Pá, Vamos falar sobre estes filmes. Christopher Para a Nolan, semana vais ter que assistir. Vou ter que assistir a tudo. Christopher Nolan é realmente um realizador que me fascina e que me interessa e a forma como ele mistura conceitos tão profundos e de uma forma tão espetacular, esta ideia realmente do entretenimento e da arte, de poderem um não minorizar o outro ou um não destruir o outro e poderes construir em cima disso. Fascina-me muito aquela... Eu fico horas a ouvi-lo naquelas suas masterclasses, fico a ouvi-lo e fogo. E tu assistes aos filmes dele e descobres sempre uma nova camada, Incrível. algo de novo naquele filme. Incrível. Até porque as interpretações normalmente são muito fortes, ele incríveis. sabe muito bem o que é que está a fazer, são argumentos muito bem construídos, com atores, formidáveis. E sempre foi uma imagem de marca do Chris fugir aos clichês, não é? Mas eu acho que isso agora ainda é mais notório nos últimos filmes que eles têm feito, que é literalmente fugir a todos os clichês cinematográficos e contar a história de uma forma que consiga puxar para dentro dela ao espectador de tal forma imersiva que os filmes às vezes acabam por ser uns autênticos murros no estômago, não é? O Interstellar para mim foi um grande murro no estômago, não é? Por tudo o que está por trás da ideia, do conceito e lá está do conceito de humanidade, não é? O Tenet numa outra vertente, que é... Tive que ver 4 vezes para conseguir perceber. Eu ainda vou só na terceira. Sim. E eu agora começo a perceber algumas partes. Pois, não, eu ainda estou naquela vou só na fase de terceira. gostei, acho incrível, mas há muita coisa que tenho a certeza que ainda está por descobrir, porque Sem ainda dúvida, não voltei a ver. Mas esta ideia de tu poderes, é uma coisa que eu digo no espetáculo, eu cheguei a uma idade em que eu já não preciso de compreender tudo para poder apreciar. Quando as coisas são muito bem feitas, eu volto lá. Então eu lembro que a primeira vez que vi tudo isso. Ok, vamos ter que começar do início. E começámos do início outra vez e fomos cedo à cena. Volta para trás. Ok. Agarrei. Agora vou na quarta, já consigo dominar aquilo e ter uma visão global daquilo. Mas já tinhas isso no momento? No momento já tinhas. Sim. Já tinhas. Tu estavas, espera. Mas depois aligeirou, eu acho, em alguns filmes, tornando um bocadinho mais comercial. Os Batman são simples. Os Batman são filmes simples de entendimento. Mas o Memento também é daqueles que chegas ao fim. Espera lá, Mas mesmo muito. Então, o Inception. A Dream Within a Dream Within a Dream. Quando eles me chegaram ao segundo sonho, entrar para o terceiro, eu já estou lá. Espera lá, em que sonho é que nós estamos? E a maneira como ele brinca com o tempo, porque quer no Inception, quer no Interstellar, há esse jogo das diferentes camadas e a forma como tu sentes o tempo e o tempo a passar. Eu acho que tenho sonhos daquela carrinha a cair, durante Há um filme que é muito, eu não diria menosprezado, mas é muito assim empurrado para a periferia do Chris Nolan, que é o Terceiro Passo. Mas eu gostei. O Hugh Jackman Christian e o Bale Christian e com a Bale. Scarlett Johansson. São dois mágicos e adoro! Engraçado, é muito bonito. Filme tem, o último terço do filme é uma coisa, em termos de arquitetura de guião, fabulosa para eles nos mostrar o que é que esteve sempre por trás de todo o conceito do filme. Guardar para aquele último terço de filme e aquilo realmente, tu vês o desenlace do filme e tu sentes que tiveste a ser enganado o filme todo de uma forma tão inteligente. Mas é o terceiro São passo. os dois gêmeos, não é? São os dois gêmeos. Spoiler. O David... perdão. acho que já foi há uns anos. Desculpem, Já perdeu essa. Passámos há uns anos. Já está fora de prazo. Exatamente. Já está fora de o David Bowie faz o Tesla. Sim, com o David Bowie a fazer Tesla. E todo esse filme, eu adoro esse filme. É muito curioso esse filme. Surpreende muito porque eu não estava à espera. Achei que era um filme mais levezinho, até estava a estranhar. O que é diferente, a arte no de entanto? ilusão, O que é a arte de diferente? ilusão não é ilusão nenhuma. Mas há qualquer coisa nesse filme que é diferente de todos os outros. Ou seja, eu tenho a maior dificuldade em enquadrá-lo no Christopher Nolan. Sim, por isso é que razão. eu acho que é sempre, de alguma maneira, empurrado um bocadinho para a periferia daquilo que é a obra do Chris Nolan, não é? Mas, por exemplo,
este Oppenheimer é um filme que, para já, retrata uma história verídica, não é? Portanto, estamos a falar do inventor da bomba atómica e das razões que o levou a criar tamanha arma, não é? As primeiras reações de várias personalidades que viram o filme em que ele fez um visionamento foi de abandonarem a sala totalmente transtornados pelo impacto da imagem, da história, da representação que toda a gente diz. Ele é Cillian Murphy. Não é Cillian, ele é Cillian. Ele diz sempre nas entrevistas, por favor, tratem-me por Cillian. Que é o nome dele. I'm Cillian Murphy. Acho que é uma representação fabulosa. O filme tem cenas muito fortes com o personagem. E depois, uma das coisas que eu acho que o Chris Nolan faz de uma forma magnífica é utilizar o som a favor da realização, não é? E ele faz isso de uma forma tão sublime e tão... Porque lá está o Interstellar, o Tenet. Sabes que eu fiz um exercício que foi ver o Tenet sem som? Olá. Porque há momentos do filme em que o som está a rodar ao contrário também. Uau. Tudo o que estás a ouvir para trás está a rodar ao contrário. E isso às vezes mexe com o teu cérebro. Uma das vezes que eu vi sem som para me focar de facto nos saltos que o filme dá. E agora, com o Oppenheimer, é das coisas mais impactantes que o filme tem, para quem está na plateia, é exatamente o som do filme. Portanto, eu estou, de facto, com um nível de ansiedade... É uma parceria que se mantém com o Hans Zimmer também. Ao nível da banda sonora, sim. Bem, eu adorei ter-te cá. Obrigado. Está quase na hora da despedida, mas antes eu tenho que perguntar uma coisa que é, quando precisas do teu escape emocional, tu tens guilty pleasures de cultura pop? Guilty pleasures. O meu escape emocional, tem mais a ver com corte sensorial. Tem mais a ver com... Agora comprei um trompete, por exemplo. Um trompete? Sim, porque é fácil tocar. Eu tocava aquela flauta em miúdo e dá-me ali uma coisa... Estou calado, que é ótimo, porque é importante. E ao mesmo tempo não estou, porque estou a fazer... sons que me dizem o que é que eu estou a sentir, mas sem esta coisa das palavras que nos limitam um bocadinho. Gosto e vou correr, portanto, são assim os meus... Fujo mais aos... porque é sempre neste sítio onde a gente está muito agora, portanto estamos muito sempre aqui em cima dos ecrãs e a consumir coisas. Olha, por falar em ecrãs, quando é que voltas ao cinema? Olha, estou a acabar de filmar agora com a televisão, uma série. Estou a acabar de filmar com o Ivo Ferreira, uma série chamada O Americano. O Americano? Sim. Para televisão? Para televisão, sim. E cinema agora ainda não tem nada assim de concreto em vista, e infelizmente, porque assim, é um meio que eu gosto muito. Mas quando estás a filmar, portanto, televisão a cinema é mais o resultado final, e o resultado pouco ou nada controlo. Portanto, é mais o veículo. Sim. Sabe ao mesmo. Acompanhaste agora este mega fenómeno do rabo de peixe? Olha, não vi ainda, mas é um fenómeno que me deixa super... Dá-te esperança que nós consigamos saltar essa... Esperança e alegria. E cada vez que... eu aí tenho a sorte de ter um feitio que é um sonho que eu tenho, obviamente, e trabalho há muitos anos no sentido de furar isso internacionalmente, e nunca consegui dar o salto que eu sonho. Mas cada vez que vejo um colega a dar esse salto e a furar, é tipo fogo. Eu tenho razão, caraças. Isto claro. é tudo menos impossível. É tudo menos impossível. E achas que as plataformas de streaming podem, de facto, ser esse trampolim? Podem também, com certeza. Podem também porque... multiplicam-se as oportunidades. Claro, e permitem-nos contar as nossas histórias na nossa língua, e depois, e pôr, no caso dos atores, também dos realizadores, pôr os realizadores, os atores e as equipas, seja lá que departamento for, nos olhos do mundo, e as pessoas... No planeta, dizer, quem é esta pessoa? Eu tenho curiosidade em ver esta pessoa, gostava de lhe dar outra oportunidade, agora noutra língua, por exemplo. E olha, centrando agora novamente as coisas em todas as coisas maravilhosas, uma peça que já teve um número de 30 mil espectadores, isto para uma peça que leva normalmente em média 200 pessoas, é de facto muitas sessões esgotadas, são muitas sessões que já fizeste desde 2019.
vou só sublinhar isto mais uma vez, é mesmo esta última tour, é mesmo a tua última tour relativamente a esta peça. Ok, portanto, se quiserem ver, os bilhetes já estão à venda na Ticketline. Eu volto aqui a repetir algumas datas. Dia 20 de julho em Bragança, no Teatro da Cidade. Já está esgotado. Que já está? Esgotado. Neste momento disponíveis temos agosto na Time Out e não são assim muitos bilhetes. Covilhã também. Covilhã ainda não está à venda, Madeira não está à venda, a Sua já está à venda. Vai ser no dia 4 de novembro. Vai ser o último espetáculo. Vai ser o último espetáculo? É na minha terra. É? Que fixe. Quem sabe, se não é lá para ver o teatro. Sim, senhora. Era bonito. Era lindo. Para a despedida. Sim. Covilhã tem mais encanto na hora da despedida. Não, isso é mais não, a peça. Sim. Ivo, olha, muito obrigado por teres vindo. Tudo bom. Para a próxima traz a Elis. Sim, falta-nos hoje a estrela, não é? Sim, teria aqui deitadinho. Sim, obrigada por teres vindo, mas obrigado, eu sei. Sigam o Ivo nas redes, no Instagram, ele vai lá pondo tudo o que tem a ver com as suas atividades e, de alguma forma, se puderem, vão ainda aqui ao Time Out Market ver todas as coisas maravilhosas. É, de facto, um texto incrível, com uma representação incrível do Ivo, e acho que é uma peça que nos liga a todos e que nos desperta para uma realidade que nós temos, de facto, de falar cada vez mais sobre ela e encará-la como um problema de saúde pública, ok? Eu acho que, pelo menos, essa é a minha visão. Acho que deve ser encarada como um problema de saúde pública.